Gente, quando eu falo, eu tô me sentindo, deixa eu só dividir esse momento. Porque quando eu falo próxima pergunta, parece que eu tô lendo a próxima cartinha vai ser... Ai, Jade Luiz do Acre. Eu não sei nem se ela é do Acre, tá? Porque eu não sei de onde ela é, não. Mas eu me sinto assim, sabe? Lendo a carta escolhida, assim. Joga a carta pro alto. Eu não posso nem jogar isso aqui pro alto, porque eu não vou ter dinheiro pra pagar isso de volta, não. Mas se tivesse cartinha, né? Eu ia pegar aqui a cartinha que foi escolhida, foi... Mas agora vamos lá. A carta da Jade Luiz, tá? Falando sobre... Ih, que bacana, gente! Tá? Pra quem... né? Enfim, foi a aula... O tema da aula de hoje foi a pergunta de Jade Luiz. Ela tá falando sobre a ideia da cordialidade brasileira, tá? Hoje de manhã, hoje mais cedo, eu dei aula sobre isso, tá? E muito bacana a pergunta, tá? Vamos lá. Ela pediu pra ela falar, né? Pra eu falar sobre o que era essa cordialidade brasileira, que ela não entende, e ela ficou meio tensa. Ela mandou até um help me. Calma, tá? Gente, quando as pessoas mandam um help me, eu me sinto até o Optimus Prime, sabe? Tipo, vem pra salvar as pessoas. Então é isso. Então vamos lá, né? Que é algo bacana de ser falado. E aí, vou te dar um gás rápido aí. Então, respondendo, pergunta de Jade. E aí, a gente vai entrar nesse mérito aqui, ó, de sociologia no Brasil. Ok. Então, vamos lá. Eu sei que é estranho, mas existiram, tá, sociólogos super importantes aqui no nosso país, beleza? Diante disso, porque eu tenho muita gente que fala, nossa, mas por que, meu Deus, o Brasil não faz nada de expressivo, não faz nada, não. Então, mas fez. Eu sei que é estranho, mas é claro que é tardia, né, essa visão sociológica do nosso país, porque pra você fazer sociologia, tu tem que ter estudado, né? Aí você fala, não tô entendendo. Galera, a faculdade de ciências sociais demorou pra chegar no país, tá? Aí você fala, gente, bebê. Você faz faculdade de ciências sociais pra sociologia. E aí, USP, sendo a USP, tá? É a que traz as faculdades de ciências sociais pro Brasil. E aí, gente, ela fez uma chuva de gente interessante. Mas uma chuva de gente importante mesmo, tá? Pro país. E aí você vai ouvir nomes, tá? Como Gilberto Freire, Florestan Fernandes, Otaviani, Darcy Ribeiro, o cara que eu vou falar agora, mas não quero citar o nome dele, porque senão perde a graça, Caio Prado Júnior, tá? E uma chuva dessa galera aí veio da USP, tá? Foram alunos que, como a gente costuma falar, são uspianos, tá? Então, quando começa a ter essa configuração de uma faculdade, né, de ciências sociais, os estudos começam a vir de uma forma maneira. Uma galera foi para os Estados Unidos para fazer mestrado, voltou, fez um livro, bombou, caraca, ficou irado. E tem muita coisa, tá, dessa visão sobre sociologia no país que a gente fala no automático e a gente não sabe de onde veio. Por isso que é bacana, tá, a pergunta da Jade. Porque tem um termo simpático que a gente fala o tempo inteiro, só que a gente não tem noção de onde veio. Só para ser prática, sociologia no Brasil, tá? Já que eu tô te dando esse gás aí, ela é dividida em dois momentos, tá? Em décadas de 30, e aí você tem um grupo de sociólogos. Eu preciso de branco, peraí. Deixa eu ver se vai ser... não vai ser um branco gostosinho de escrever, porque tem uns que arranham, filho. Dá até um troço na alma. A década de 30, galera, foi a galera tava buscando a identidade do Brasil pelo brasileiro, tá? Aí você fala, não entendi nada. Peraí que aqui já não dá mais, né? O que isso quer dizer? É simples você entender, galera, porque houve um período gigantesco na história do nosso país em que a gente era um reflexo da Europa, né? Aí você fala, não é não, meu amor, só vê uma novela de época, pelo amor de Deus. Tirando o Sul, filho, que caô. Filho, você vê aquelas mulheres todas andando com aqueles vestidos, gente, cheio das pompas, cheio dos panos, cheio de... Aquelas mulheres passando com aqueles guarda-chuvinhas, gente, uma gracinha, né, de renda. Ela não tinha noção do raio VB ainda, né, não tinha mesmo não. Mas, né, o troço
protetor solar. Galera, aquilo devia ser um calor infernal. Você sabe de algumas medidas, tá? Instaladas em alguns lugares do Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de tentativa de europeizar, tá? A cidade. Tipo, vamos fazer do Rio de Janeiro a nova Paris. Vamos! Como? Traz pombo à beça. Pra quê, pombo? Mas trouxeram, né? Entre outras coisas, claro, eu tô só citando, né, o pombo, porque aqui um pouco me irrita, né, gente? Porque não tô, bonitinho, tá? Espera o bicho cagar em você, pra tu ver se é bonitinho. Uma coisa que eu costumo perguntar pras pessoas e que eu não entendo, gente, por que o pombo tá andando? Aí você tá falando assim, nossa, você tá rejeitando o direito dele de andar? Não é isso, gente. Eu tô jogando esse questionamento pro Brasil. De vez em quando eu tô dirigindo, eu tô vendo o pombo lá na frente e ele tá andando no meio da rua. Eu começo a reduzir, gente, porque não é porque é um pombo que eu vou passar meu carro em cima. Aí, ó, pezinho no freio. Galera, eu juro, alguns de vocês já devem ter visto isso. O bicho tem asa. Ao invés de bater a asa e voar, o bicho acelera o passo. Gente. O pombo tá meio transgressor, né? Tipo, eu tenho asa, mas eu uso quando quiser. Se eu quiser, eu caminho. E é isso. O bicho tem asa e não anda. E não voa, ele anda, né? Enfim, houveram várias reformas pra isso, né? Você perceber... não só trajes, músicas, entre... Caraca, rapidinho. Eu duvido você trazer água pra mim. Muito obrigada. Desculpa, gente, é porque falando desse tempo, né, todo, dá uma sede, eu não trouxe água pro estúdio. Voltando. Então você tem, né, tantas medidas dentro do país, né, dessa visão europeia. Então chega um dado momento em que, caraca, a galera começa a estudar a sociedade brasileira, a formação do indivíduo brasileiro e fala-se o seguinte, caraca, e a identidade do brasileiro do Brasil pelo brasileiro? O brasileiro é o quê? Sem essa roupa toda, sem essa visão inteira de Europa na frente dele. E aí começa essa pesquisa, essa análise, ok? Então a década de 30 busca isso. Portanto, a década de 40, tá? Que também traz uma outra galera aí para a sociologia brasileira. Então a década de 40, vamos colocar 40/50, né? Tem um outro objetivo em questão, tá? O objetivo da galera que vem na década de 40/50, o objetivo deles é a formação do ideal de nacionalismo. Aí você fala, também não entendi. Eu te explico. O que é esse ideal de nacionalismo? Galera, nesse período aqui em questão, é você perceber que tá rolando uma guerra, né? Uma grande guerra aí mundial e tal. E aí você começa a perceber, muita gente tem essa percepção, é só você ver algum filme que mostra a guerra, caso você tenha estômago, tá? Porque você não é obrigado a nada nessa vida, porque tem filmes que são pesados mesmo. A ideia de, esse sentimento de, caraca, eu vou fazer pelo meu país e tudo mais. Para aqueles que gostam, tá? De uma definição melhor, o nacionalismo, eu vou até escrever para vocês, tá? É como se a gente falasse que é o sentimento... Eu tenho que pular pra cá. De pertencimento. E eu já te explico. O que é esse sentimento de pertencimento? Galera, é o sentimento de você falar assim, eu pertenço... Cara, isso aqui é a minha cara. Filho, eu posso ir pra qualquer outro lugar, mas isso aqui é meu. Eu costumo explicar esse sentimento nacionalista, né? Esse sentimento de nação com futebol, tá? Até que... eu não tenho time de futebol, será que eu vou conseguir entender? É simples, tá? Galera, dentro de... você gostando de um time, você sendo de uma determinada torcida, tá? É importante que você entenda, tá? O cara que gosta, que torce e tal, quando ele tá ali naquela torcida, na torcida do time dele... Galera, o cara escuta o povo cantando o hino do time, ele fica arrepiado. Galera, todo mundo cantando na mesma coisa, as mesmas blusas.
É todo mundo entoando a mesma coisa, querendo a mesma coisa. Caraca, o gol sai, tu grita, tu chora, tu abraça o fulano. É todo mundo pelo mesmo objetivo. Aquele, caraca, meu time. O cara que sacode bandeirão ali, eita, que emoção. É todo mundo. Você olha para as pessoas dentro da torcida, você fala, caraca, todo mundo tá sentindo a mesma coisa, né? Então, esse é o sentimento, tipo, caraca, é a ideia do não tem melhor torcida, tá? Então, não tem melhor país. Tá? Então, assim, então houve, né, essa visão aí simpática na década de 40, dentro da sociologia brasileira, que muda um pouquinho essa visão, né? Porque a gente tá vendo aí uma grande guerra, e aí as pessoas pensaram, caraca, será que existe essa visão nacionalista para o país? Vamos analisar isso ou não? Então tá. Então você tem esses dois momentos aí históricos, tá? Cada um com seu enfoque. Respondendo a pergunta da Jade, que aí você tem, supostamente, felizmente, essa visão simpática do que é uma cordialidade e assim por diante. Por quê? Tem um cara sensacional, conhecido como Sérgio Buarque de Holanda, tá? Sérgio Buarque de Holanda. Se você tá falando assim, gente, mas será? Gente, esse nome é conhecido. Ele é ninguém mais, ninguém menos que pai de Chico Buarque de Holanda, tá? Uma família, né, de pessoas assim, tanto abençoadas, não é mesmo? Então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele é responsável por essa ideia de cordialidade brasileira, que você conhece com um outro termo que ele usa no livro dele. Só para te dar um plus aí sobre ele é da década daqui, tá? Ele é da década de 30. Então ele começa também a falar sobre a ideia do brasileiro. Qual é o termo que ele fala no livro dele, Raízes do Brasil, que todo mundo repete hoje, não sabia que tinha uma origem? Isso é o clássico jeitinho brasileiro? É exatamente isso, ok? O que é esse jeitinho brasileiro defendido por ele? E é aí que vem a ideia do homem cordial. Porque a gente fala do jeitinho brasileiro e a sensação que nós temos é a sensação maravilhosa. Espera aí, gente. Então, o jeitinho brasileiro, é claro que a gente tem a sensação de que é algo super positivo. Não que não seja. Porém, existe o lado negativo. Que é esse o lado defendido, né, e falado pelo Sérgio Buarque de Holanda. É a ideia da tal da cordialidade brasileira, que não é ser voltada para a gentileza. Beleza? Então, quando ele fala sobre essa cordialidade, não é a ideia de ser gentil, ser um homem gentil. Ele fala que essa cordialidade está relacionada, e aí vem um pulo do gato, a essa ausência histórica mesmo, tá? Do brasileiro de respeitar um padrão ético. Essa ausência de civilidade que é própria do brasileiro. E aí você fala, nossa, que horror! Calma que eu já te dou exemplo negativo e exemplo positivo sobre isso, tá? É só pra você perceber essa visão do jeitinho brasileiro. Mas quantos de nós aqui já passamos pela seguinte situação? Galera, entra nesses lugares que são específicos de venda de frutas, legumes e verduras e não fica do lado não, fica próximo da bancada de uva. Por que eu tô te falando isso? Fica assim, ó, pega certa distância, finge que você tá fazendo outra coisa e repara na quantidade de pessoas que vão passar, por exemplo. Veio aqui, ó, eita, pegou uma laranja, passou aqui, pegou a maçã, olhou a bancadinha de uva, não vai levar a uva, mas faz o quê, ó? Pum no cacho de uva, pum na boca e continua. Ah, Lara, que horror, mas você tá sendo exagerada, é uma uva só. Bebê, se fosse pra você ganhar uma uva toda vez que você entrasse numa loja dessa, o cara te dava uma uva na porta da loja. Concorda? Opa, gente, bem-vindo, vai comprar, freguês, toma a uva. Quantas vezes você não passou pela raiva de pegar ali, ó, o cacho e... tá faltando a quantidade de uva que tu não tem ideia. Ou, por exemplo, essas lojas que são maiores, que vendem de um tudo, né?
Vende roupa, vende cosmético, coisa de cabelo, vende videogame, vende televisão, vende mãe, vende tudo, né? E aí você olha aquela loja e você fala, você vê aquela coisinha só cheia dos bombons. Aí você fala, nossa, vontade de comer um bombom. Aí você pega o bombom e você olha a fila. Ah, mas não vou entrar nessa fila não. 39 centavos pra comprar um bombom, vou entrar na fila, mas não vou não. Você foi embora. Amado, amada, se fosse pra tu comer o bombom e não pagar, te davam quando você entrava na loja. Ah, gente, o dia que você começar a dirigir, se você já dirige, você já passou por isso, todo mundo no engarrafamento, todo mundo. Filho, tu não tem pra onde ir. Mas não tem. Mas tem algo que é chamado de pista de acostamento. Pro caso de teu carro ter uma pane, de você ter uma pane, né? Que você pode dar uma surtada? Pode. E você parar, né? Parou porque passou mal, tá aí. Você para. Galera, você tá aqui, ó. Tá aquela quantidade de gente abençoada que vem pelo acostamento pra cortar o trânsito. Sim, vem. Aí tem um pardal aqui, ó. Ele sabe que ele não pode passar desse pardal porque ele tá vindo pelo acostamento, então ele vai tomar multa. Aí de você que esteja parado aqui, ó, e não dê passagem pra ele, que ele vai te xingar até a 24ª geração. Como se a culpa fosse tua. Você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Eu podia passar o resto da tarde te dando N outros exemplos. Galera, é tenso te dizer isso. A gente é tenso porque parece que eu tô falando mal, mas a gente faz isso. Galera, você vai perceber que isso é prático. As pessoas falam, mas não tem nada demais. Só que tem, né? Sempre tem. Então ele tem essa visão aí que sim, é negativa, gente. Tá? Que ele fala que é isso. Não é que a cordialidade tá voltada para uma gentileza, tá voltada para uma ausência de civilidade. Ele usa esse termo, ausência de civilidade. Mas também tem o outro lado desse jeitinho brasileiro, dessa cordialidade. Me dê licença para pegar só meu celular para eu fingir, porque eu tenho mania de fingir assim, ó. Tá? Então vamos lá. O clássico fingir é o seguinte. Imagina a situação. Oi, boa noite. Sim, queria fazer um pedido. Tá bom. Isso, é esse telefone ainda. Esse endereço, isso. Aham. Tá. Então, eu queria uma pizza calabresa gigante. Isso. Não, pode cortar em fatia mesmo. Não precisa ser a francesa, não. É, porque o povo aqui não lida bem. Tá. A gente ganha refrigerante? Tá ótimo, obrigada. Tá bom. Não, vai ser... Não, pode trazer troco. Isso, troco pra 50. Tá, pode... Ó, se não chegar nesse tempo eu vou ligar pra reclamar, hein? Tá bom trabalho, querido. Beijo. Tu conhece a pessoa? Porque nem eu. Acabei de mandar beijo pra uma... Gente, eu não liguei não, tá? Mas... Você manda beijo pras pessoas... Gente, quantas vezes o porteiro lá do prédio fala... Ô, dona Lara, tem gente subindo... Isso, tá bom, querido, pode deixar. Obrigado, seu Antônio, beijo. Vai no automático. Gente, você não precisa ter ido, tá? Pra nenhuma região estadunidense ou qualquer coisa que valha. Galera, você me dá uma agonia. Que me dá até uma fraqueza no espírito. Galera, pode ser casal, pode ser cônjuge, pode ser BFF ligando pra BFF. Oi, a gente vai se encontrar que horas? Ok, 19, isso, Central Park. Acabou a ligação. Filho, mas você é comigo? Quem tu pensa que é pra desligar o telefone na minha cara? Mas tu tá maluca? A pessoa nem se despede. Gente, eles não falam tchau. Você tem noção disso? Então nesse ponto eu prefiro ser brasileira mesmo. Porque eu gosto do troço do tchau, eu gosto do troço do beijo. Filho, toda vez que eu desligo o telefone com a mamãe, tá bom, mas é beijo, benção, tchau, te amo. Filho, é assim. Vai até no automático já. Falo isso não sei nem há quantos anos de vida, gente. Toda vez que eu saia de casa, eu vou fazer a mesma frase. Eu respondi a mesma coisa. Filho, imagina, eu sair de casa todo dia bater a porta na cara de vovó. Palhaçada. Gente, eles desligam, eles não dão tchau. Outra situação. Você tem um BFF.
esse BFF estuda com você no colégio. Só que o seu BFF tem um outro BFF do cursinho de inglês. Então, toda vez que ele sai do curso de inglês, ele conta pra você as coisas que ele fez com esse BFF. Assim como toda vez que ele chega no curso de inglês, ele conta as coisas que fez com você. Concorda que já existe uma proximidade? Quando vocês se conhecem, rola... Caraca, você que eu vou... Mentira! Nossa, escuto falar... A beça de você, querido. Nossa! Se você chega em qualquer outro lugar do mundo, no máximo ia rolar um... Nossa, prazer em conhecê-la. As pessoas se cumprimentam. Ah, olha só, esse aqui, prazer, é o fulano. Jornalista, super renomado. Você vai fazer assim... Filho, se eu te cumprimentar assim na rua, isso quer dizer que eu te odeio. Filho, cumprimentar assim, ó. Ou não tem o mínimo de intimidade com você. Filho, vai você encontrar com uma amiga sua que você não vê há um tempo. Amiga! Filho, é só brasileiro que faz isso. É sério. E pula e abraça. É. Os gringos iam te olhar assim, ó. Levantar a plaquinha do quem trouxe, né? Então tem esse lado também, óbvio, tá? Que é um lado positivo dessa cordialidade, tá? Que, de novo, galera, é algo que foge à formalidade que você consegue enxergar em alguns outros lugares, tá? É você reparar que em filme estadunidense, europeu, a galera não se abraça, elas não se beijam assim, tá? Em público, então, esquece. Quando é apresentado, é um clássico aperto de mão, ou um opa, prazer, tá? Telefone, não, isso a gente tem, né? Tanto que houve um período olímpico aqui no Brasil, e aí teve uma das reportagens, né, além de tantas outras coisas que eles falaram, foi exatamente isso, tá? Que o povo brasileiro é um povo que gosta muito de abraço, de beijo. Gostamos mesmo, tá? E cada lugar que as pessoas podem passar é diferente. Carioca dá 2 beijos, mineiro costuma dar 3, paulista dá um só, e vida que segue. Gente, encontrar com paulista sempre me causa uma bugada, tá? Mas dependendo da pessoa, se você gosta muito dela, você dá um abraço só e um upa, né? Ainda tem um upa. Se você não entende upa, aquele abracinho, upa, eita, que gostoso desse abraço, tá? Isso é um upa. Então tem, tá? Essa sutil pegada aí, tá? Então toda vez que você ouvir falar em jeitinho brasileiro, cordialidade brasileira, então prenda no seu coração que é algo voltado para a sociologia brasileira, voltado para o nosso querido Sérgio Buarque de Holanda e voltado para essa ausência de formalidade, de civilidade que existe aqui dentro do país, ok? Então, essa foi a resposta dada à pergunta da querida @JadeLuiz.